Com a morte de Eduardo VI, ascende ao trono a filha primogênita de Henrique VIII, Maria I. Para falarmos de Maria, que dá nome ao terceiro ato desta história, desse terceiro capítulo dessa complexa história da Reforma Inglesa, nós precisamos lembrar de quem Maria era filha. Maria foi a única filha que Catarina de Aragão gerou com Henrique VIII. Após o divórcio de Henrique com Catarina, Maria volta com sua mãe para a Espanha, onde é criada, educada nos altos padrões católicos romanos. Eu não preciso falar muito, não precisa ter muita criatividade para saber que Maria tinha todos os motivos para não ser protestante, nem aceitar uma Inglaterra protestante depois de tudo que o seu pai fizera. Seu pai trocou a sua mãe por Ana Bolena, uma protestante. Foi justamente o rompimento de Henrique VIII com a Igreja Católica Romana que deu origem a todos os desgostos e sofrimentos da vida de Maria. Então, quando Maria assume o trono inglês, há uma tentativa de retorno à fé católica. Na verdade, Maria faz a Inglaterra voltar para Roma o mais rápido possível. Bispos evangélicos foram removidos de seus ofícios. Thomas Cranmer foi substituído pelo cardeal Pole como arcebispo de Cantuária. Todas as Bíblias que Henrique VIII tinha colocado nas igrejas foram removidas. Clérigos casados foram separados de suas esposas ou proibidos de exercerem o ministério. E nós vemos então o relógio da reforma retroceder, a locomotiva da reforma parar, estancar, estagnar com a ascensão de Maria I. Maria começa uma perseguição sangrenta contra os protestantes que resistiam e se recusavam a voltarem para Roma. E essa perseguição levou muitos protestantes ingleses à fogueira, à morte, à decapitação. Inclusive, os mártires de Oxford, como ficaram conhecidos, entre as vítimas mais famosas de Maria estão o ex-arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, o famoso pregador e bispo Hugo Latimer e o bispo de Londres, Nicholas Ridley, que foram executados em 1555 na fogueira. Além destes, muitos outros foram mortos por Maria e os que não morreram fugiram, foram para o exílio, para muitos, a maioria para a Suíça, aprender aos pés dos reformadores suíços, calvinistas, até que Maria conseguisse restabelecer de vez o catolicismo na Inglaterra. É claro que essa tentativa brusca de Maria fazer com que a Inglaterra voltasse ao catolicismo romano não foi tão fácil quanto ela imaginava, quanto ela esperava. Não se destrói 20 anos de história, desde o rompimento de Henrique VIII até a morte de Eduardo VI, com a ascensão de Maria ao trono. Não se jogam 20 anos de história no lixo, não se apaga da memória e da consciência das pessoas tudo o que estava acontecendo, tudo o que elas estavam vivendo. Houve muita resistência, inclusive de pessoas fiéis e leais a Maria, por conta de um detalhe difícil de consolidar a autoridade de Maria e o seu retrocesso a Roma, o seu regresso a Roma: a falta de um herdeiro. Maria não conseguiu engravidar, várias tentativas frustradas, e quando finalmente pensou que estava grávida, quando sentiu algo em sua barriga, pensou ser uma gravidez, tratar-se de uma gravidez, na verdade, revelou-se um câncer no estômago que levou-a a óbito em 17 de novembro de 1558, dando assim fim à era que ficou conhecida como a Era de Maria a Sanguinária, encerrando também esse terceiro ato da nossa história da Reforma da Inglaterra.